é feliz? A pergunta é simples. Respondê-la, talvez nem tanto. Afinal, o que significa felicidade? O que faz cada um de nós nos sentirmos felizes? Apesar de ser um conceito subjetivo e possuir uma definição individual, todos buscam a felicidade como forma, consciente ou não, de construir sentido para a própria existência. O desejo de ser feliz é tão antigo quanto a própria raça humana. Em alguns estados modernos, o direito à felicidade é inalienável e garantido por lei. No Brasil, muitos juristas já ponderam que todos os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, embora não indiquem expressamente, pressupõem a busca da felicidade e, por isso, compete sim ao Estado garanti-la. O direito à felicidade é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. E para discutir o assunto, convidamos o professor do Departamento de Filosofia da UFPE, Marcelo Pellizzoli, e completa o nosso debate a vice-presidente da OAB e professora de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco, Adriana Rocha. A gente lembra que você pode participar do debate enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e ainda pelo Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite. Boa noite, André. Obrigada a presença de vocês aqui no programa. Como eu falei na abertura do programa, o conceito de felicidade talvez seja um dos mais subjetivos da existência humana. Acho que por isso mesmo, por ele ser subjetivo e individual, eu gostaria de começar o programa perguntando a cada um de vocês o que significa felicidade para vocês. Acho que a Adriana pode começar. Boa noite, Andréia. Boa noite, Marcelo. Eu acho, Andréia, que essa ideia de felicidade, para mim, é uma ideia de momentos felizes em minha vida. Eu não consigo individualmente, aí você está me fazendo uma pergunta do ponto de vista subjetivo. Eu acho que a gente tem muitos momentos felizes na vida. Em cada momento da nossa vida, alguma coisa se torna mais importante nessa referência. Então, no início, quando somos mais jovens, talvez a conquista do primeiro amor, não é? A perspectiva do primeiro filho, do primeiro emprego, isso nos traz uma sensação de felicidade. Na altura da minha vida, hoje, a minha felicidade pode parecer um lugar comum, é estar bem ao lado da minha família e dos meus amigos. Esse é o momento em que eu me sinto mais plena, mais tranquila, mais descansada e que eu sinto essa felicidade mais próxima, André. Eu acho que individualmente, acho que é isso, essa resposta que eu poderia lhe dar. Marcelo. Bom, boa noite aos telespectadores, né? Vocês, André e Adriana. A última vez que eu estive aqui no programa foi falar sobre a morte. Agora eu já sou a felicidade, ressuscitou e veio falar sobre a morte, sobre a felicidade, né? Eu acho que isso que a Adriana fala, né, é muito importante, que é a felicidade das pequenas coisas, os momentos, né? Mas eu traria também uma outra coisa que eu acho muito importante. É assim, felicidade não apenas como um sentimento, né? Mas como um estado de ser mais profundo, que você pode se perceber feliz mesmo tendo sofrimentos, tristezas e certas coisas, mas no fundo você tem uma base, uma âncora, né? Aí eu resumiria dizendo felicidade no sentido de aceitação da vida, né? Eu acho que isso aí está nos grandes mestres, filósofos como Nietzsche, por exemplo, a filosofia do sim, uma aceitação radical que é extremamente difícil da vida, que não impede você de lutar para um mundo melhor. Não está dizendo isso, mas tudo o que acontece eu tenho que assumir. Essa é uma grande dificuldade para o ser humano, porque ele briga o tempo inteiro com a realidade, com o outro, com todo mundo, né? Então ele briga e não aceita, e aí sente. Quando você fala isso, Marcelo, eu me lembro da frase de Abraham Lincoln, o primeiro presidente republicano dos Estados Unidos. Ele disse: a gente é feliz, o ser humano é feliz o tanto quanto resolve ser. Então, nessa perspectiva, a felicidade seria uma questão de postura diante da vida. Eu posso resolver ser feliz? Bom, eu acho que assim, antes, respondendo isso, mas voltando um pouco antes, teria que pensar assim, felicidade em qual estágio da vida, né? Por exemplo, para o bebê, essa frase não se aplica, porque ele precisa que a mãe venha e dê o peito, né? Então ele não pode ter essa escolha, ele pode chorar, né? Em várias situações. Eu diria que, num certo sentido, é interessante pensar isso, porque coloca a responsabilidade na vida do sujeito nele mesmo. Porque às vezes ele fica esperando, não, Deus vai me fazer feliz.
né? E isso não é assim. O outro vai o Estado ou o dinheiro, e aí ele entra numa armadilha. Então isso é interessante no sentido de eu me tomar a responsabilidade que eu posso ir buscar. Por outro lado, tem uma série de condições que a gente não consegue mudar, tanto no mundo exterior quanto no mundo interior. Então essas condições, elas impedem que seja verdadeira essa frase, porque por mais que o indivíduo tente, ele tem uma condição de muita pressão. Por exemplo, eu soube agora um caso, né, de um garoto, né, de 12 anos de idade, já tinha matado 3 pessoas, a gente trabalha com direitos humanos também, né, e uma situação extremamente difícil, quer dizer, qual é a felicidade, foi jogado, foi, né, numa casa, etc., e foi estuprado, foi, olha, uma novela terrível. Quer dizer, cadê a felicidade, né, desse sujeito, assim? Então, para ele, a gente tem que ver como que vai ser essa pequena felicidade, né? Como que ele vai ser resgatado. Já para o outro que tem mais condições, às vezes ele fica chorando de barriga cheia, né? Fica chorando de barriga cheia. Isso é complicado, né? Adriana, nesse sentido, de condições de ser feliz, entra aí a parte jurídica, né? O Estado como garantidor dessas condições. A ONU resolveu... que no ano passado indicou que os governos devem elaborar políticas visando a felicidade geral de seus cidadãos. E aí eu pergunto, que políticas são essas? O que um governo pode fazer para garantir que seus cidadãos tenham condições de buscar a felicidade plenamente? Andréia, antes de mais nada, a sua referência a Abraham Lincoln é muito interessante, sobretudo do ponto de vista jurídico, porque nós sabemos que os Estados Unidos, desde o seu nascimento, né, desde a sua formação, pugna pela livre iniciativa. Não é? Quer dizer, a visão econômica norte-americana, ela é bem centrada nessa frase de Lincoln. É a terra das oportunidades. Faça a sua felicidade, conquiste aquilo que você quer. E, lógico que a interpretação depois, né, de que o conquiste o que você quer com o passar dos anos, nos levou e levou também os norte-americanos a uma sociedade extremamente consumista. A felicidade relacionada ao consumo. E na história do direito constitucional, e tentando responder um pouco essa sua colocação, nós temos diversas fases de preocupação desse Estado constitucional com o bem-estar do indivíduo. Então, inicialmente, a partir do final do século XVIII, quando esse movimento ele se solidifica, né, e os Estados Unidos novamente é uma referência que não pode deixar de ser feita, o indivíduo ele é o centro das liberdades, não é, da defesa de direitos. Mas o Estado, ele não se preocupa com as relações fáticas, ele declara a igualdade, declara todos iguais, uma ficção óbvia, e procure a sua felicidade. Então, a simples proclamação dessa liberdade seria, nessa primeira fase, né, suficiente, vamos dizer assim, para que o Estado se auto-intitulasse um Estado constitucional e um Estado defensor de liberdades. E as guerras aconteceram. Então, já no século XX, surge o chamado Estado Social de Direito, o Estado Democrático Social, o Welfare State. A preocupação com o bem-estar do indivíduo muda de linha, a tradução começa a ser outra, a preocupação do Estado começa a ser outra. E aí a gente pode falar verdadeiramente dos direitos sociais. E o direito constitucional, a Constituição como a norma maior que vai responder por esses anseios e vai reconhecer faticamente que a sociedade é desigual intrinsecamente e que existem pobres, existem ricos, existem empresários e existem empregados desses empresários, e que eu não posso simplesmente proclamar a igualdade como se fosse um dogma absoluto e que isso fosse suficiente para garantir essa felicidade. E as normas ganham uma leitura diferenciada, Andréia. Passam a ser chamadas de normas programáticas. Essas normas-programas que hoje a gente tem, inclusive, no texto da Constituição de 88, em larga escala. É uma direção para o governo, uma direção para políticas públicas relacionadas à saúde, à moradia, à educação. Então, a gente tem esse desenvolvimento, 1919, 1917, Alemanha, 17, México, próximo de nós, a fixação mesmo de paradigmas sociais no texto da Constituição.
e a preocupação é com a efetividade desses direitos. Certo? Então, acho que o grande drama jurídico hoje dos nossos tribunais, dos advogados, dos defensores públicos, dos procuradores, dos promotores, como dar eficácia a essa norma de conteúdo programático, que dá apenas uma diretriz ao governo e que depende, de fato, da vontade política. Então, o direito não vai resolver. Não é? O fato da norma existir por si só, ela não vai dar a solução. Se não houver essa consciência política, se não houver essa vontade política. Então, o alcance dessa felicidade, o alcance dessa tranquilidade social depende dessas políticas públicas. Eu quero voltar a esse assunto depois, mas agora eu queria questionar o Pellizzolo. Ele citou o exemplo de um rapaz que aparentemente tem todos os seus direitos básicos negados. E aí eu queria saber, do ponto de vista filosófico, então, a gente pode dizer que esses direitos básicos, saúde, educação, moradia, são essenciais para que o homem tenha condições de buscar a felicidade? Eles são essenciais, mas eles não garantem. Isso aqui é interessante, né? A gente vê assim, pessoas de classe alta, a gente vê pessoas que, né, teriam tudo para ser felizes, que têm todas essas condições, e muitas delas, né, com um grau alto de depressão, de problemas de uso de drogas, né, de suicídio em vários países, até mesmo no Brasil. Então, isso aqui é conflitante, né? Quer dizer, uma situação que você precisa disso, necessariamente nas condições básicas, mas a nossa sociedade, ela não busca as necessidades apenas. Ela vai atrás de todo um consumismo, né? De toda uma ideia de desejo que ultrapassa isso. Você vê, é absolutamente irracional como é que uma pessoa pode acumular tanto dinheiro, pode corromper tanto, pode, né? Certas empresas que têm dinheiro assim que são milhões de vezes mais do que necessário para aquela família, né, que poucos donos sobreviverem. Então, isso que a Adriana coloca é a questão da justiça, né? Não há felicidade em termos sociais, pensando assim, sem a realização da justiça. E a realização da justiça, ela visa uma redistribuição, né? Por exemplo, como é que, aí eu fico pensando, né, o papel do direito e do legislador e da pessoa que está, do operador do direito, né? Nós vivemos numa situação de extrema desigualdade, mas quando foi criado o direito, né, isso de alguma forma pensado para uma sociedade de iguais, que não existe. Então é um nível de abstração, e aí os poderes, né, quem tem mais poder influencia. A gente vê isso em Pernambuco acontecendo, escandalosamente, o caso do Ministério Público, afastamento de Belize, o caso do projeto Novo Recife, né? Veja como o poder ele consegue penetrar nesses espaços, né, e não realizar mais essa igualdade do bem comum, né? Agora, Marcelo, quando você fala de satisfação dos desejos, há quem diga que a felicidade estaria justamente aí, na capacidade do ser humano de alcançar aquilo que ele deseja. Mas aí Hobbes diz que o desejo, o ser humano nunca deixa de desejar. O desejo, ele pressupõe algo mais longínquo, que está não tão fácil ao alcance. Então, a felicidade não seria um fim, mas um sucesso contínuo na obtenção desses desejos. E aí eu pergunto, o ser humano está fadado a ser eternamente insatisfeito? A gente vai estar sempre procurando algo para satisfazer? Porque para a filosofia contemporânea, o sujeito ele não é. A gente tem a ilusão da identidade, ele está sendo, né? A cada momento, tanto que ele pode mudar completamente. Uma época, ele pode enlouquecer, ele pode morrer amanhã, né? Ele está sempre se construindo, se reconstruindo, desconstruindo e reconstruindo. Então, para a psicanálise, isso é muito comum, autores como Heidegger, Levinas, né? Psicanálise de Lacan, mostra bem que o sujeito é atravessado, né, pela essa incompletude, que se chama falta. E aí se chama desejo, mas aí na psicanálise esse desejo é escrito com letra maiúscula, esse D maiúsculo, que é diferente das nossas necessidades, né? Que é diferente desses pequenos desejos que a gente vai atrás e acha que preenche essa falta, essa transcendência que as religiões apontam como um caminho para o divino, inclusive, da transcendência e espiritualidade, preenche com objetos. Objeto que é uma droga, objeto coisas, objeto dinheiro, objeto mulheres ou homens, né? Objetos de poder de todo tipo, e isso não traz a felicidade, necessariamente, né? Porque o que traz a felicidade, aí eu acho que eu recorreria a todos os grandes filósofos, religião, a mitologia, que é a primeira grande psicologia, é mais embaixo a dimensão, né? Tem a ver com o estado mental da pessoa, né? Com o estado de ser, com a existência, o estado existencial de ser,
que a pessoa ela sente que está adequado, não tem uma fórmula para isso, né? Mas aí eu recorreria a quem para a gente começar isso? Por exemplo, Aristóteles na filosofia e no Oriente a Siddhartha Gautama, um dos Budas, né? Que significa desperto, né? Não é Deus. Então Aristóteles dizia, todo homem tende ao quê? À felicidade. E complementando, se tende à felicidade, ele quer escapar do que faz ele sofrer. E Buda diz, sem ter lido um ao outro, na mesma época, Buda um pouquinho antes, né? Siddhartha, todo homem quer escapar do sofrimento, né? E buscar a felicidade. A questão é, qual o caminho para isso? Então a nossa sociedade, por exemplo, hoje tomou nitidamente um caminho extremamente que a gente chama reificante, coisificante, objetificante, né? Que não é só o fato de eu ter um objeto, mas eu penhoro a minha vida em cima da ideia de esse objeto me preencher, de uma pessoa me preencher com algo no nível de necessidade. Uma pessoa não é como um objeto, né? A espiritualidade não é um objeto, a natureza não é um objeto, as energias mais profundas da vida não são um objeto. E aí essa troca, eu acho que é o principal diagnóstico que os grandes filósofos e a psicanálise fazem de como entender esse mundo que busca isso por sofrimento. Não é por maldade, né? As pessoas não saem matando por maldade, consumista por maldade, não, por sofrimento. Então a gente tem que ler o sofrimento por trás. A gente já vai para o intervalo, mas antes eu queria perguntar a Adriana, na sua opinião, o ser humano um dia vai findar essa busca ou a gente está fadado a ser eternamente buscadores da felicidade? André, eu acho que até na sequência do pensamento de Marcelo, isso é uma característica do humano. Eu acho que a evolução da humanidade é no sentido de reconhecer mais a tolerância e a solidariedade. Eu acho que isso que nos faz, talvez, diferentes, vamos dizer assim, né, dos nossos antepassados. O que a gente tem já de conhecimento, o que a gente já adquiriu de conhecimento e de sabedoria em relação a essa temática de felicidade, que isso seja utilizado a nosso favor e que a gente compreenda, talvez, já que essa busca não tem fim, que a satisfação do outro, que o bem-estar do outro também pode ser, não é? A nossa felicidade. Exatamente, a nossa felicidade. Eu acho que é nesse sentido. Ok, eu vou pedir um minutinho para vocês. A gente vai fazer um rápido intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e ainda pelo Twitter @opiniãope. A gente volta já já. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje a gente discute o tema Direito à Felicidade. Participam do debate o professor do Departamento de Filosofia da UFPE, Marcelo Pellizzoli, e a vice-presidente da OAB e professora de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco, Adriana Rocha. Bom, a gente foi para o intervalo, a Adriana falou na consciência do outro, na solidariedade, na consciência da coletividade. E aí eu pergunto, tomando como referência Marx, que dizia que o ser humano é um ser político por essência e que dessa forma ele só pode ser feliz em sociedade e sua individualidade só se realizaria nessa sociedade. A felicidade, então, é um sentimento que depende do outro, é uma coisa coletiva. O ser humano pode ou não pode ser feliz sozinho? Marcelo. Acho que tem o que os filósofos chamam de uma dialética. As duas coisas são necessárias. Antes de Marx, Aristóteles dizia que o homem é um zoon politikos, um animal político, né? É um animal da polis. Polis significa cidade em grego. Não é só a tradição grega, mas as tradições antigas todo, o peso da coletividade é imenso, é muito maior. Então, a partir de lá pelo século XVII, principalmente, a gente vê surgir na Europa o que alguns autores chamam da era do indivíduo, que também coincide um pouco com o surgimento de um certo individualismo bem maior, né, onde surge os burgos, a burguesia, navegações, mercantilismo, renascimento, revolução científica, revolução industrial, e explode tudo que como a gente está vendo hoje, as pessoas muito individualistas também, né? Mas isso é muito paradoxal, porque o individualismo, por um lado, poderia criar mais autonomia das pessoas, mas eu sou o sujeito e vejo consciência, liberdade, que eram os ideais dessa revolução, do iluminismo,
eles de alguma forma também fracassaram em certo sentido. Você vê uma massa sendo cooptada não só pelo Hitler numa época, mas uma massa de rebanho sendo completamente alienada em vários aspectos. Por exemplo, o fundamentalismo hoje que está acontecendo, eu não falo só das religiões, mas ele é mais presente dentro de algumas religiões, né? Você vê uma massa que parece que não pensa mais em certas coisas em termos de uma coletividade maior, ela se acha um povo eleito, né? Então você vê retrocessos em termos desses ideais da questão do individualismo. Então esse animal político é um animal social, né? Nós vivemos uma coletividade de diferenças, eu tenho que aceitar o outro independente da religião, da crença, da raça, sexualidade, tudo, né? Esse é o amor prático, eu digo, eu sou cristão nesse ponto realmente, que é o amor mais na prática, não na teoria, na doutrina, né? Então você vê essa dimensão mais social e ao mesmo tempo uma perda dela com o tempo. Aí a outra questão é sobre solidão, né? A solidão é um ingrediente fundamental na vida das pessoas, né? Se você olhar a psicanálise, ler tanto seja Jung, Freud, você vai ver que essa necessidade do sujeito se encontrar é quando ele se encontra com sua sombra, como diz Nietzsche e Jung, né? Freud, quando se encontra com seus monstros, quando ele se encontra no deserto, como os mitos mostram, Cristo no deserto é um mito muito importante, né? Que ele se retira para ficar só o eremita, a figura, na filosofia isso é muito presente também, ele se retira e se percebe e consegue se conectar com a sua natureza, os seus monstros, a sua sombra e renasce de alguma forma mais forte, né? Então a solidão ela é muito importante, as pessoas fogem dessa solidão porque ela é angustiante, e a psicanálise mostra bem isso, né? Lidar consigo mesmo, né? Chorar suas dores que vêm do passado, seja de onde for, né? Se ver como ser humano se desafiado por si mesmo, né? Pela sua carne, pelo seu animal, pela sua sexualidade, pelas suas dores, pela sua loucura, a gente projeta para fora, não aceita, né? O outro é o mal, não, e eu sou o bem. Então a solidão é fundamental para um estado de felicidade, né? Que não é uma felicidade paradisíaca, né? Uma felicidade ilusória, fantasiosa, mas é como a Adriana falava, das pequenas coisas, dos desafios, né? Que a gente vai tendo. Então a solidão é fundamental. Por outro lado, o ser humano é um ser social. Quando ele se desgarra, né, do amor, que o amor é sinônimo na biologia de conexão com os seres, ele está em maus lençóis. Adriana, seria essa necessidade de ser social que ligaria os direitos sociais, os direitos básicos, a fundamentais como busca de felicidade, fundamentais na hora do ser humano buscar a felicidade do ponto de vista jurídico, seria essa ligação com o social que liga os direitos sociais a essa questão da felicidade? Veja, Andréia, até a expressão, não é, o princípio ou o valor da felicidade como um princípio implícito na nossa Constituição, essa afirmação ela merece uma reflexão mais cuidadosa. É muito difícil você trabalhar do ponto de vista jurídico a partir dos argumentos que Marcelo tão bem pontuou. O direito ele tem uma funcionalidade dentro dessa sociedade que é diferente, por exemplo, da psicanálise, da própria filosofia, da própria religião. A preocupação do direito é num outro patamar. Hoje os juristas, eles agregam muito essa questão dos direitos sociais, desse mínimo necessário, é uma expressão interessante, que é o mínimo existencial. Então você trabalha com uma temática que força, vamos dizer assim, o Estado a se preocupar com aquela essência, né, de preservação da dignidade humana, com o seu direito à saúde mínimo, com o seu direito à moradia mínimo. Marcelo falou de forma brilhante, eu posso ter uma mansão, eu posso estar numa cobertura de uma avenida Boa Viagem e me sentir extremamente infeliz. E eu posso finalmente conseguir a minha casinha popular, não é, dada pelo governo ou por um programa assumido politicamente, e isso me transformar a minha vida, né, e me causar uma felicidade. Então os direitos sociais, de fato, estão nessa discussão jurídica mais relacionados a esse conceito de felicidade nesse momento. Mas não é apenas isso, né, Andréia? A gente percebe também, até nas decisões do STF, talvez a decisão mais festejada, a decisão paradigmática, que foi
aquela relacionada à união homoafetiva, ao reconhecimento de que, apesar da literalidade do texto constitucional, eu poderia ir mais longe e buscar a felicidade ali daqueles indivíduos. Para mim isso não surge como nenhuma novidade, foi apenas um momento talvez de poesia do nosso ministro do STF, porque para o direito isso já existe há muito tempo, que é exatamente a questão da afirmação da sua personalidade, os direitos da personalidade, o Estado reconhecendo que o sujeito pode autodeterminar-se. Se eu posso me autodeterminar, eu posso escolher com quem eu irei formar uma família, eu posso escolher qual é a profissão que eu desejo para mim, eu posso escolher se vou ter filhos ou não, em relação à questão reprodutiva. Então esse limite que o Estado tem, na sua autodeterminação, o Estado não pode se sobrepor ao indivíduo sem se preocupar de fato com o que ele sente, com o que ele quer, com o seu desejo, é importantíssimo numa democracia, senão não teríamos uma democracia. Em outros tempos, nós sabemos, e ainda nesses tempos, mas não no Brasil, o Estado ele poderia decidir coisas até sobre aonde você iria e a que horas você iria e a que horas você tem que se recolher em casa, o estado de sítio, o toque de recolher, sobrepondo-se exatamente a essa liberdade individual. Então eu associo mais a felicidade juridicamente, de fato, a essa realização social, a questão dos direitos sociais, essa perspectiva mais de solidariedade, de fraternidade, de bem-estar social, de bem-estar coletivo, de você dar um pouco àquele que tem menos, o Estado respondendo por isso, e talvez dando oportunidade, continuando a dar oportunidade àqueles que talvez só se satisfaçam com muito mais, certo? Do que a felicidade relacionada ao subjetivismo. Porque eu acho perigoso, eu acho difícil o direito trabalhar com isso de forma mais pragmática. Talvez você faça uma abertura desnecessária, juridicamente. Porque ao mesmo tempo que o juiz, que o magistrado, ele pode interpretar que aquilo é um bem, que ele está concedendo àqueles indivíduos, filosoficamente, ideologicamente, ele pode ter outros sentimentos e se utilizar desse argumento aberto da felicidade para fazer exatamente o inverso. A sua felicidade, questão religiosa. A sua felicidade é você não ter uma relação homoafetiva, porque eu reconheço nas minhas crenças e nas minhas filosofias, que eu acho que são muitas as filosofias, de que eu estou fazendo um bem a você, quando eu não permito que você tenha uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, que o Estado reconheça isso. Não é possível? É claro que sim. Então essa retórica, essa dialética é perigosa no direito. O direito ele tem que ter mais firmeza no preenchimento dos seus princípios. E para mim, eu vejo dessa forma. Ok. Marcelo, agora eu queria colocá-lo numa saia justa. A gente está falando de bem-estar social, de que é necessário se ter bem-estar social para que se possa buscar a felicidade. E aí vamos falar do Brasil. O Brasil está na posição, se não me engano, no Índice de Desenvolvimento Humano, na posição 85. E aí a ONU divulgou ano passado um estudo que mostra que na questão felicidade, o Brasil é o 25º país mais feliz do mundo, entre 156 países. Se a gente não consegue ser feliz sem bem-estar social, e a gente sabe que grande parte da população brasileira ainda não tem acesso ao mínimo necessário para que se possa se viver com dignidade, como explicar essa contradição entre os brasileiros? Os brasileiros não são tão felizes como acham ou realmente conseguem abstrair e ser feliz com o que têm? Porque depende do tipo de pesquisa, a metodologia, o que isso significa, quais a amostragem, É bem complexo mesmo, se a pessoa também está falando em que sentido ela está feliz, talvez o entrevistador pegou ela no momento bom, ela está pelo ruim. Bem no casamento, mas cada cultura, vai responder de uma forma também, Andréia? Vamos considerar de uma forma genérica, assim, que a gente sabe que
os nossos amigos, irmãos, né, europeus que vêm para cá e outros países que são mais fechados, que têm uma, digamos, uma alegria pelo menos menos estampada, ou até tem menos alegria, pelo menos na expressão, se admiram muito com esse que eles chamam dessa alegria, essa felicidade do brasileiro, vamos falar em termos gerais, né? Por outro lado, o Brasil realmente é um poço de contradições, eu acho que também no bom sentido, porque a dissolução de etnias que a gente tem aqui é muito bela. Vem antropólogos da Alemanha, de outros lugares, estudar como é que esses vários povos formam uma coisa só e não brigam tanto, pelo menos não tanto, né? Então, agora outra coisa que me lembra é a ideia que a ONU tem, né, reforçado, do FIB, né? Que é a felicidade interna bruta, em vez do PIB, né, produto, porque tudo hoje é produto, né, e nessa ideia de aumentar a produção, industrialização, se destrói a natureza, né, a poluição é terrível, o aumento de câncer é assustador demais, quer dizer, todo impacto, né, mas então o que é o Butão, um país como o Butão adotou isso, claro que isso também tem um sentido mais simbólico, mas realmente lá eles tentam levar isso em conta, ou seja, como é que o sujeito se sente nessa situação, quer dizer, tudo isso sendo feito, mas como é que o sujeito está? Porque o sujeito, a pessoa é o centro de tudo, né? A pessoa é o centro de tudo, então toda uma estrutura que não leva em conta como o sujeito está se sentindo realmente, né? Não, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Mas como está se sentindo? Então, a felicidade interna bruta é uma coisa revolucionária, né? Eu me lembro que o Lutzenberger, quando estava vivo, ele falava, né, lá no Sul, ele dizia assim, produto interno bruto, ele aumenta se as pessoas morrem também, ou são infelizes, ou consomem muito, né? As catástrofes podem aumentar esse produto. Então, veja, essa lógica está errada. A destruição da natureza aumenta o PIB, né? Mais carros e mais poluição e menos transporte, porque menos mobilidade, aumenta o PIB e o FIB. Então vamos começar a falar do FIB, né? Agora, essa pesquisa, eu acho que diz um pouco disso da cultura brasileira, apesar de todas as porradas, né, que levou em termos políticos, econômicos, de um país extremamente desigual, com autoritarismos, coronalismos, né, milenares. Isso demora muito tempo para superar, e a gente vê isso hoje com novas roupagens. Isso é um desafio para a população para encontrar uma felicidade mínima, interna e externa, né? A gente já tem aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. A Janete de Piedade, ela pergunta: a PEC da felicidade será sancionada? Qual é a situação atual da proposta? E aí eu aproveito e pego carona na pergunta da Janete e pergunto: se sancionada a PEC da felicidade, ela terá o poder de realmente fazer o governo se aperceber das necessidades da população? A gente vai conseguir essa felicidade a golpes de lei? Queria perguntar. Bom, Andréia, me perdoe, né, até talvez um pouco do tecnicismo, já que eu sou professora de Direito Constitucional. Na verdade, as emendas não dependem de sanção, né? A sanção é um instrumento de concordância, vamos dizer assim, do presidente da República. Essa emenda, se vier a ser aprovada, será fruto exclusivamente da vontade dos parlamentares, dos senadores, né, e dos nossos deputados federais. Então é interessante que foi uma proposta do Cristóvão Buarque, né, que todos conhecem, inclusive a sua relação com o direito à educação, não é? Com a questão da preocupação com a educação, com a universidade, com a produção de conhecimento. Mas o fato de haver, e confesso a você, de haver uma aprovação dessa emenda, não acho que vai mudar muita coisa nos parâmetros decisórios dos nossos tribunais, não. É mais uma decisão política. E o locus político, o local, não é, dessa discussão política é o Congresso mesmo. Interessante, quando se falou desse índice de felicidade, eu lembro, eu tive também acesso a essa pesquisa que você fez referência, e uma das colocações era que a população de um desses países que seria mais feliz, quanto mais feliz, quanto mais se acreditasse nas instituições, quanto mais você se sentisse seguro de estar bem representado. Então, talvez
essa proposta de emenda à Constituição represente exatamente isso, uma satisfação à sociedade, uma busca de aplausos ao seu eleitorado, que é natural numa democracia representativa, óbvio, né? Não estou dizendo que isso não deva ser feito, isso é feito a toda hora e é assim que funciona. Então essa preocupação talvez do Cristóvão Buarque em responder, vamos inserir no texto da Constituição, né, a busca da felicidade, fazendo parte, inclusive a inserção seria no artigo 6º, então relacionado aos direitos sociais, como você muito bem colocou, né? Isso surtiria um efeito talvez muito positivo, porque as pessoas agora, está na Constituição, o Quem Estado, sabe não se sentiriam mais felizes. o Estado é responsável pela minha felicidade, o Estado tem que contribuir para que eu me sinta feliz. Mas eu acho que do ponto de vista político, do ponto de vista público e não privado, né, das relações com o direito e das relações com o Estado, eu fico com a opinião de que, de fato, a gente tem que acreditar nas instituições. Quanto mais desacreditados, mais desamparados nos sentimos. Quem nos representa no poder? Se a gente não tem essa identidade, se a gente não consegue se sentir à vontade com os nossos governantes, com os nossos representantes nas câmaras legislativas, no nosso judiciário, isso dá uma sensação de desamparo e fica mais difícil ser feliz. Eu acho que fica mais difícil ser feliz. Ok, vou pedir mais um minutinho para vocês, a gente vai fazer mais um intervalo, a gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter @opiniãope. A gente volta já. A Opinião Pernambuco está de volta e a gente lembra que hoje discutimos o direito à felicidade. Participam do debate de hoje o professor do Departamento de Filosofia da UFPE, Marcelo Pellizzoli, e a vice-presidente da OAB e professora de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco, Adriana Rocha. Recebemos várias perguntas dos nossos telespectadores, vou tentar fazer algumas, são muitas, mas vou começar com um comentário de Caio Peixoto, da Boa Vista. Ele diz: a felicidade não existe, e sim paz de espírito. Parabenizo o programa pela escolha desse tema. Erenita de Boa Viagem comenta: acredito que a felicidade é composta por momentos felizes. Como a Adriana falou, fui casada por 35 anos e atualmente sou viúva. Precisei esperar todo esse tempo para finalmente me sentir feliz. De fato, a felicidade é possível sem um relacionamento. Hoje sou feliz ao lado dos meus filhos e netos. Também tenho aqui Marcílio Freitas, de Água Fria. A felicidade é inserida na aceitação interior. Por exemplo, uma pessoa com enfermidade será mais feliz ou menos feliz se for consciente de seu estado? Acho que essa é uma pergunta para o Marcelo. Você vê, por exemplo, vou começar pelo mais trágico, né, que lembro da morte, que é os estágios que a pessoa, o doente terminal, em geral, passa, né, segundo a literatura científica, né. Você vê que um primeiro momento é a negação, né, é a não aceitação, né. Logo em seguida vem uma revolta, né, quer dizer, todo um estágio até chegar ao quarto estágio, que é a aceitação, né. E é claro, se você tem uma doença e você fica brigando com isso, né, se opondo a isso no sentido de causar mais sofrimento, é pior, né? Então aquelas pessoas que sabem, conseguem levar mais esse peso, não significa que ela não vai procurar, ela vai procurar solução, claro que vai procurar, mas nesse processo, né, que eu disse antes, então a pessoa fica brigando com isso, é muito difícil, porque aí ela tem um sofrimento a mais, né? Às vezes a pessoa sofre mais psicologicamente, isso que é interessante, né? Uma dor não é só uma dor física, no sentido, ele tem todo um impacto, uma reação sobre o sujeito. E eu acho que índices de felicidade tem a ver de como suportar a dor. Aliás, falou em índice de felicidade, hoje, claro que aqui no Brasil não é tão comum, mas a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, várias pesquisas, né, que eles colocam toda uma aparelhagem, tomografia, EGGs, né, no cérebro do sujeito, do corpo, e hoje você mede, por exemplo, certas áreas do cérebro, né, você consegue ver certas reações maiores ou menores a certas imagens ou ao som. Então, por exemplo, se fez com
meditantes assim, de 20, 30 anos de meditação, né, inclusive monges budistas, né, passaram por esses testes, e você pode ver até num livro chamado Medicina, Mente e Corpo, né, que está traduzido para português. Aí eles disseram assim, o grau de felicidade, né, de paz de espírito, como falou o telespectador, é muito maior nessas pessoas, né? A reação ao teste do susto ela é mínima, e nós pode ser muito grande. Então, eu diria assim, hoje tem uma corrente, eu também trabalho com saúde pública, né, que diz assim que você pode cultivar, né, você tem que pensar não simplesmente na doença, o combate à patologia, né, a doença, mas como produzir saúde mental, fundamentalmente saúde mental. Então a produção de saúde mental tem a ver com uma série de aspectos, né? Eu citei, por exemplo, agora o silêncio, a meditação, essa capacidade de você assimilar o que está acontecendo e ter uma inteligência emocional maior, um grau de aceitação, né? Mas várias outras coisas, como eu lido com as pessoas, né? Como que o humor é importante ou não na minha vida, como que eu tenho amigos ou não tenho. Saíram pesquisas muito interessantes de pessoas que são muito sós. Em geral, o sistema imunológico às vezes é mais afetado, né? Tem mais propensão a certas tristezas, depressão. Claro, a pessoa que sabe lidar bem com a solidão, veja, a telespectadora falou isso, é brilhante, né? A pessoa que se encontrou, tem uma firmeza, né? Tem um fundamento. Então, mas em geral não é assim, porque as pessoas colocam a expectativa de felicidade muito fora, né? Muito fora. Se eu tiver isso, bom. Se eu tiver o namorado tal, bom. Se eu não tiver, estou acabado. Se eu não tiver aquele carro, então isso não tem solução, né? Eu voltaria até para o budismo, que é brilhante, ou o cristianismo, né? Quer dizer, essa casa construída sobre areia, e o budismo fala bem a noção de apego, né? O apego é a raiz de todo sofrimento, o apego, né? Não é eu não vou ter as coisas que é importante eu ter, mas o apego é aquilo que faz eu girar essa roda na loucura, né? De ter e não se contentar com mais nada. Isso é o apego, né? E não poder sobreviver sem aquilo. Aí morreu a pessoa, eu morro também. Me roubaram tudo, também me perdi. Então não dá para... Uma pergunta para a Adriana, de Paulo Silva, de Paulista. Se a busca da felicidade garantida pela lei, ele pergunta, né? Se a busca da felicidade garantida pela lei confere ao Supremo um papel de legislador. Essa pergunta é interessantíssima, porque de fato essa discussão, né, da inserção da felicidade na Constituição passa exatamente pelo chamado ativismo judicial, que representado aqui exatamente por essas decisões do STF, que fazem referência expressa ao direito à felicidade, não é? O princípio da felicidade como um argumento decisório. E eu entendo que hoje não há mais discussão sobre o papel legislador do nosso Supremo Tribunal Federal, ao menos. Esse ativismo judicial representa, sim, o juiz legislando. Na realidade, o juiz já legisla sempre. Quando há uma decisão, no caso concreto, em que o juiz vai decidir, não é, um litígio, por exemplo, entre vocês dois, a lei ela vai ser aplicada nesse caso concreto para vocês dois. Então ele estaria justamente dando interpretação individualizada para aquela situação e, de certa maneira, também legislando para as partes. Mas a perspectiva do ativismo judicial ganha uma outra dinâmica quando a gente começa a perceber que os princípios que estão na Constituição podem ser aplicados diretamente pelo magistrado. Eu acho que essa é a grande questão. A felicidade é o tema do nosso programa, mas, por exemplo, em relação ao aborto, ao caso da DPF 54, a perspectiva da anencefalia, foram utilizados princípios constitucionais, não necessariamente a legislação, né? Se reconheceu que a legislação penal não permitiria mais uma hipótese de chamado aborto legal, e o Supremo, depois de calorosos debates, houve audiência pública, então vários setores da sociedade puderam se manifestar, setores religiosos, setores médicos, às vezes com opiniões exatamente contraditórias, né? A ciência, que aparentemente seria mais exata, a ciência médica, mesmo ela apontando possibilidades diferentes, e o STF teve que tomar uma postura. Mas essa postura só foi possível porque a nossa Constituição tem princípios. E o juiz e o STF legisla, sim.
Esse preenchimento, esse ativismo judicial, para alguns é visto com muita festa, talvez pela descrença no legislativo. Volto a falar do problema das instituições. O legislativo não nos atende, a quantidade de projetos de leis enorme e às vezes de leis inúteis para a sociedade não precisa dessas leis às vezes casuísticas para atender um determinado setor da economia, não é uma preocupação não macro, mas micro dentro do sistema. E aí o legislador abre o espaço e o juiz ocupa. Não há espaço vazio no poder, não é? Se um dos poderes se retrai, é natural que o outro se engrandeça. Mas então, se o outro está sendo engrandecido por essas circunstâncias, a minha preocupação aqui, como estudiosa do direito constitucional, é na composição do STF. O Supremo Tribunal Federal, Andréia e Marcelo, hoje tem o mesmo sistema que tinha, né, na sua composição com a Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891. Não houve mudança na sistemática de acesso do nosso Supremo. Então evoluiu-se tudo, menos essa questão. Então, se hoje eu quero admitir um STF mais ativo, legislando, né, em hipóteses obviamente restritas, para não apagar totalmente o legislativo, eu tenho que repensar quem é esse ministro, quem são esses ministros do Supremo, né, qual é a legitimidade dessa composição do STF. Porque por mais deficiente que seja hoje, reconhecido pela sociedade, a representatividade parlamentar em alguns sentidos, é a forma que nós encontramos ainda, não é, de realizar a democracia. Nós elegemos os parlamentares. Eu trabalho isso muito com os meus alunos. A gente fala muito mal como se isso não tivesse nada a ver com a gente. Eu não voto, não é? Eu não escolho o meu representante, então isso é longe, é como se fosse algo que não me dissesse respeito, e diz respeito a você. Se você quer essa felicidade institucional, assuma a sua responsabilidade. Então, acho que é um ponto que a gente pode tocar. Felicidade com as responsabilidades inerentes a essa busca, não é? Não caída do céu, não é? Sem que você tenha nenhum esforço, sem que você vá buscar a sua realização interna. Marcelo, o Evandro Araújo de Aldeia faz uma pergunta muito interessante, eu também quero fazer outra em cima da dele. O direito à felicidade já não é uma infelicidade? E aí eu pergunto, a gente vive hoje uma ditadura da felicidade? Hoje as pessoas se negam a serem infelizes, nem que seja por momentos, e aí recorrem a comprimidos, a gente vive essa ditadura da felicidade? Evandro Araújo, que eu conheço lá de Aldeia, porque eu moro em Aldeia. Abraço, Evandro e Patrícia. A felicidade, no sentido mais profundo desses mestres que eu coloquei, desde acho que Aristóteles, Buda, etc., ela inclui a infelicidade. Isso que tem que entender. Não é essa felicidade consumista, né, que é vendida em pacotes ou em livros de autoajuda, né? Falando em autoajuda, até tem livros muito bons que eu acho que não são dessa linha que eu estou falando agora. Por exemplo, A Arte da Felicidade, de Dalai Lama, porque é extremamente realista, extremamente positivo ao mesmo tempo, né? E é muito pequeno, muito simples. Como no simples eu posso melhorar as coisas, a relação com o outro. Então isso é muito concreto. Mas a felicidade que está se vendendo hoje é uma felicidade que desde cigarro você vê, seja feliz, fume isso, desde cinema, todo mundo vendendo. Por exemplo, agora entrou a autoajuda no cinema de uns anos para cá, não é? Com alguns filmes, né, baratos, assim, que seja feliz, você pode, você vai ser feliz, você tem o seu primeiro milhão, né? Eu até esqueci o nome de um filme bem conhecido que o pessoal falava, O Segredo, né? É absurdo, né? Quer dizer, usa até pérolas da sabedoria mundial de mestres, mas é o teu milhão, é o completo materialismo. Então essa felicidade está sendo vendida e revendida e enganando as pessoas, né? Uma felicidade assim, digamos, religiosa no sentido fantasioso do termo, né? Mas a felicidade que eu digo, que o Dalai Lama também traz, os grandes mestres trazem, que a filosofia traz, ela tem a ver com a relação com o outro, com a relação com a natureza, com a minha qualidade de vida, como que eu consigo me lidar bem com as minhas emoções, porque isso é a capacidade relacional com o outro, né? Ela não está desconectada. Como é que eu respeito? Como é que são os valores
que é onde as pessoas se encontram. Elas têm milhares de posições, filosofias, religiões, mas nos valores que elas se encontram, valores fundamentais, né, que mantêm a vida, solidariedade, conexão, respeito, uma capacidade de paciência, tolerância, né, compreensão mínima, saber dialogar. Então, nesses valores é que as pessoas se encontram. Então, Evandro e amigos, né, a felicidade é no sentido maior, que pode incluir, inclusive, vários momentos de infelicidade, como é a vida humana, a tristeza, e você poder passar por ela, mas não negar, né? Não simplesmente negar, como as pessoas fazem. Elas não podem mais sofrer, não pode ter sacrifício, quer dizer, então não vai chegar lá. Para chegar, né, ao céu, os mitos mostram, tem que passar por um inferno, por vários infernos. Todas as grandes tradições religiosas míticas mostram isso, né? Poderia trazer os mitos aqui. Marcelo, nesse sentido, a gente ouve muito pais que, por se sentirem culpados por trabalhar muito, por não estarem presentes na vida dos filhos, acabam não sabendo dizer não aos filhos, acabam deixando os filhos acreditarem que esse direito à felicidade é algo absoluto e que, assim, isso estaria criando uma nova geração de adultos despreparados para lidar com essas adversidades, com esses momentos de infelicidades, adultos que querem a felicidade a todo custo e que, se não conseguem, e aí entram em depressão, e aí vão ser realmente infelizes? Tem várias questões, por exemplo, também a pressão que os jovens sofrem hoje, né, para esse tipo de realização que é visto na mídia o tempo todo, né, que é uma realização muito mais materialista, muito mais de eu vou conquistar, de brilhar, de ter os 5 minutos de sucesso, de fama. Quer dizer, realmente isso causa um sofrimento terrível, porque as pessoas não se adaptam ao padrão de beleza, né, não se adaptam, não tem esse grau de sucesso que tem lá, e às vezes tem lá e também está deprimido, etc. Né? É um peso sobre esses jovens, isso é um ponto. Outro ponto que eu colocaria, assim, por exemplo, apesar de a gente ter problemas com os nossos pais, eu acho fundamental honrar os pais, sabe? Honrar no sentido de que, de alguma forma, eles deram o melhor. Eu falo isso para meus alunos, deram algo de si, né? Porque o mundo hoje está um turbilhão terrível, esses pais têm que trabalhar, esses pais têm sob pressão, eles amam o sujeito, mas às vezes amam os filhos certamente, mas às vezes não estão ali exatamente, não sabem, ou aprenderam, né? Já caíram nessas armadilhas, eu acho mais que a gente está falando aqui do consumismo, da pressão, do estresse, do trabalho, etc. E eles estão na roda viva, e os filhos também estão na roda viva. Aí olhar com muita, diria, compaixão para isso, assim, muita paciência, muito grau de aceitação para poder lidar principalmente com o choque de gerações que ocorre, né? Cada vez mais. Adriana, a gente está acabando já o programa. A gente tem 1 minuto só para responder. Eu queria que você me respondesse uma coisa. Um estudo diz que 70% dos antidepressivos são consumidos por mulheres. Nós somos realmente mais infelizes ou mais inconformadas com o que temos? André, eu acho que a mulher tem mais responsabilidades. Eu acho que a mulher é mãe, não é? Eu sou mãe de uma menina de 23 e de uma criancinha de 3 anos. E essa distância, eu estava até conversando com o Marcelo, faz com que a gente tenha, né, a perspectiva da responsabilidade em casa, responsabilidade profissional. A gente tem que ter sucesso na profissão, a gente tem que amar bem o nosso marido, o nosso companheiro, não é? Então talvez essa exigência nos faça mais depressivas, vamos dizer assim. E fora isso, talvez Marcelo responderia melhor do que eu, a questão química, a questão biológica, a condição feminina é diferente do homem, né? A gente sabe disso. Gente, muito obrigada. Eu queria deixar o meu site rapidamente, porque tem texto sobre isso, é www.curadores.com.br. Vou repetir, www.curadores.com.br. Queria agradecer aos dois. Obrigada, o debate foi esplêndido, acho que foi muito proveitoso para os nossos telespectadores. Muito feliz. Eu agradeço a você que esteve nos acompanhando até agora. Peço desculpas a quem a gente não pôde fazer as perguntas, porque foram muitas, mas muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Até segunda-feira.